Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Professor Rafael Lopes na área. Vamos para mais uma aula de matemática. E o nosso tema de hoje é o seguinte, noções de estatística. Noções de estatística. Vamos lá. Primeiramente, vamos saber da origem da palavra estatística e por aí vai. Pessoal, a origem da estatística. A origem da palavra estatística está associado à palavra estado, do latim status. Há indícios de que estatística já era usada antes de Cristo, uma vez que se faziam censos na Babilônia, na China e no Egito, tá bom? Procedimentos estatísticos. A estatística é considerada uma ciência responsável pela coleta, organização, interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra em relação a um dado universo. Então, a estatística é uma ciência que ela é responsável por coletar, organizar, interpretar dados e extrapolar esses resultados através de amostras em relação a um dado universo. Tá bom? Como é utilizada a estatística? Vamos lá. Atualmente, a estatística ela é utilizada em vários aspectos da vida social e da pesquisa científica. Por exemplo, na prevenção meteorológica, na análise especulativa da economia mundial e do mercado financeiro, das investigações dos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, da organização dos resultados obtidos pelos estudantes do SAEP, Sistema de Avaliação de Pernambuco, na organização dos resultados do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, entre outras. Olha, através de estatística também, pessoal, é que os pesquisadores eles comprovam a eficácia ou não dos efeitos colaterais de um medicamento. É o que está acontecendo agora com a vacina para o coronavírus. Estão passando por vários estudos, diversas populações, amostras quantitativas de pessoas para fazer um levantamento estatístico dos dados com relação a efeitos colaterais, se gera anticorpos e por aí vai. Então a estatística está aí dentro para ajudar nessa parte, tá bom? O método estatístico. Para realizar uma pesquisa estatística, recomenda-se o seguinte, seguir os seguintes passos. Primeiro, definir o problema e o público-alvo. Segundo passo, coletar os dados. Depois que eu coleto os dados, eu tenho que fazer o seguinte, organizar esses dados. Depois de organizar os dados, eu vou criticar e analisar os dados. Depois eu monto tabelas e gráficos, interpreto e apresento os resultados. Tá bom? Então, o público é o que a gente vai chamar de população e a amostra. População é diferente de censo e a amostra é diferente de amostragem. O que é a população? É um conjunto total de elementos portadores de uma característica comum. O que vem a ser a amostra? É utilizada uma fração da população. Tá bom? Então, a amostra é o conjunto, população é o conjunto total de uma determinada característica e a amostra eu pego uma parte da população. Então vamos organizar os dados. Para organizar os dados, nós temos tabelas e gráficos. Nas tabelas, como esses dados são organizados? Por frequências simples. O que é uma frequência simples? É a quantidade de repetições que determinado evento ocorreu. E frequência em classes. E os gráficos? Os gráficos podem ter vários tipos de gráficos. Gráfico em linha, gráfico em coluna, gráficos em barras, setores ou pizzas, aqueles histograma
e pictogramas, tá bom, pessoal? Todos os dados, da forma como foram coletados, são chamados de dados brutos. Ou seja, se eu pegar qualquer dado coletado, do jeito que ele foi coletado, ele vai ser um dado bruto. Ao organizá-los em uma ordem crescente, a gente vai chamar de rol, que bota uma ordem crescente, do menor para o maior. A gente diz que é o rol. Tá? Por exemplo, foi feita uma pesquisa para saber a massa corporal de 48 alunos de uma turma do 9º ano. Aí está aí os dados brutos, ó. Os pesos dos 48 alunos e depois organizado em rol, da ordem crescente, do menor para o maior. Tabela de frequência. Um rol, ele possui inúmeros valores que ora se repete, ora não. Tá bom? Então o rol não é muito bom para a gente olhar na tabela, porque a gente vai ficar perdido, porque às vezes o número se repete, outras horas não, e assim vai. Então, cada conjunto de valores iguais representa uma frequência absoluta. O que é uma frequência absoluta? É a quantidade de repetições. E ao calcular a porcentagem da frequência absoluta, a gente vai ter a frequência percentual ou a frequência relativa. Então, a frequência relativa nada mais é do que a porcentagem da frequência absoluta. Olha aí a frequência. A frequência ela pode ser absoluta. O que é uma frequência absoluta? É a quantidade de vezes que cada valor distinto aparece no rol. Ou seja, quantidade de vezes que se repete determinado fato. E o que é a frequência relativa? Nada mais é do que transformar em porcentagem a frequência absoluta. Então, tabela. Então, tabela é o seguinte, ó. As tabelas elas são importantes para quê? São importantes formas de representar dados estatísticos, tanto pelo seu aspecto quantitativo e maior facilidade na investigação pretendida. Nós podemos utilizar as tabelas para organizar dados, visualizar melhor os resultados obtidos numa pesquisa, e comparar quantidades e elaborar estatísticas. Como que uma tabela tem que ser feita? A tabela tem que ser feita da seguinte forma: para que seja facilmente compreendida, é necessário que ela tenha simplicidade e clareza, tenha dados específicos com clareza, bem mostrados, que seja autoexplicativa, ou seja, que ao olhar a tabela eu não preciso da ajuda de mais nada para que eu entenda ela. Possuir título identificado, tabela de alguma coisa. Explicar as variáveis e suas unidades. Incluir rodapé quando necessário, que é importante. E citar a fonte, tá bom? Vamos lá agora dar uma olhadinha aí, ó, da tabela de frequência simples. O que é uma frequência simples, ó? Frequência simples é o seguinte, ó. Aqui, ó. Primeira coluna. Ele está dizendo as variáveis distintas do rol. A hora. Na segunda coluna, a frequência absoluta de cada variável. Quantas vezes aconteceu ao vento. Na terceira coluna, ele transformou em porcentagem, tá certo? A frequência relativa. Observe o seguinte. Essa tabela aqui está dizendo o seguinte, ó. Foi as horas diárias que os adolescentes de uma cidade passam na internet. Então, quer dizer que os adolescentes, 8 adolescentes, passam 1 hora por dia na internet. Quantos adolescentes passam 2 horas por dia na internet? Olha aí, ó, 5 adolescentes somente. E por aí a gente vai. Exemplo aí. O exemplo que eu pego aí é o seguinte, 4. 4 adolescentes acessam a internet durante 12 horas diárias.
Ou seja, então aqui eu sei o número de adolescentes que acessam a internet durante 12 horas diárias. Ou seja, ao longo do dia, eles passam isso. E eu sei também aqui, ó, por essa tabela, que apenas 3,1% dos adolescentes entrevistados acessam a internet durante 20 horas por dia. Então aqui eu tenho essa relação que eu posso encontrar facilmente. Já o gráfico estatístico, para que serve? Serve para dar uma impressão mais rápida e viva da pesquisa, já que eles falam mais rápido a compreensão do que as séries. Tá bom? Então o gráfico também é muito utilizado junto com tabelas, para mostrar os resultados da tabela de uma forma mais simples. Temos vários tipos de gráficos. O primeiro que vamos ver é o gráfico em linha. Para que serve? Podemos representar uma ou mais variáveis ao mesmo tempo. É muito bom por isso, porque dá para apresentar várias variáveis ao mesmo tempo, vários tipos de acontecimentos. Neste último caso, se faz necessário uma legenda para cada linha. Nesse nosso caso aí, ó, é como os profissionais estão na área prevencionista, pessoal que trabalha na Previdência Social. O pessoal que trabalha na Previdência Social, fizeram uma pesquisa com eles, queriam saber se eles estavam satisfeitos. Aí tem sim, muito satisfeito, sim, pouco satisfeito, estou insatisfeito com o meu trabalho. Dos anos de 1999 até 2012. A linha azul representa o pessoal que está satisfeito com o trabalho, a linha amarela o pessoal que está pouco satisfeito com o trabalho e a linha vermelha o pessoal que está insatisfeito com o seu trabalho. Outro tipo de gráfico é o gráfico de barras ou colunas. São retângulos de mesma base, verticais ou horizontal. Então o gráfico ele pode ter tanto com barras horizontais ou verticais. Olha aí, ó, evolução de óbitos de acidentes entre os anos de 1970 a 2011. Por aqui a gente pode perceber que o ano que teve maior evolução de óbitos em acidentes foi o ano de... Aqui está o intervalo de 3 em 3 anos. Aqui a gente tem esse daqui. 94, 95, 96. O ano de 1996, tá bom? E por aí a gente vai. Gráfico de barras ou colunas múltiplas, quando se deseja comparar dois ou mais fenômenos ao mesmo tempo, ao longo de um período ou categoria. Acidentes de trabalho por idade e sexo no Brasil em 2011. Idade e sexo, onde acidentados masculinos é azul e os acidentados femininos são os rosas. Dá para perceber que o índice de acidentados masculinos é muito maior do que o índice de acidentados femininas, tá bom? E por aí a gente vai, somente interpretando o gráfico. Construção manual do gráfico. Vamos observar o seguinte, vamos construir um gráfico. Imagine que eu tenho o seguinte, ó, foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa eu quero saber dos entrevistados sobre 4 marcas de sabonete dos consumidores. Sabonete A, sabonete B, sabonete C e o sabonete D. Nos 2 entrevistados, 80 disseram que utilizam o sabonete A. 70 são consumidores do sabonete B. 30 são consumidores do sabonete C. E 20 são consumidores do sabonete D. Ou seja, tem como eu saber o total de participantes dessa pesquisa, sabendo que nenhum dos consumidores consome outro sabonete sem ser o que ele citou, ou seja, não pode utilizar o sabonete A e B ao mesmo tempo. Então temos 80, mais 70, com mais 30, com mais 20. Facilitar, 70 com 30 dá 100, 100 com mais 100, 200. Aqui nós tivemos 200 entrevistados. Vamos construir o gráfico. Construir o gráfico aqui de tabela. Tá, fazendo a tabela. Gráfico de coluna. Número de consumidores de A
Sabonete A, 80. B, 70. C. Olhando para o gráfico, qual é o sabonete que tem o maior número de consumidores? A. Quantos consumidores? 80. E por aí a gente vai analisando. Temos também o gráfico de setores, que é muito utilizado também chamado como setores ou pizza. Usado quando se deseja comparar um ou mais dados em relação ao total da amostra. Acidentes trabalhistas por sexo no Brasil em 2011. Um gráfico anterior que a gente tinha visto. Aqui, ó, que a gente viu que somente 29% dos acidentes trabalhistas no Brasil acontecem com pessoas do sexo feminino. Isso no ano de 2011. Ou seja, isso quer dizer que naquele ano de 2011, os homens se acidentavam mais. Tá bom? Cada setor tem um ângulo de abertura proporcional aos respectivos dados. O tamanho total da amostra corresponde a um gráfico de 360 graus, tá bom? Pictograma. O que é um pictograma? Pictograma consiste em figuras relacionadas ao tema. Trata-se de um modo atraente e sugestivo que melhor fala ao público. Por exemplo, parte do corpo mais afetados por atrofiamentos em 2011 no Brasil. Membros inferiores, no caso os pés, membros superiores, tórax e quadril, cabeça e pescoço. Dá para ver que a maior parte do corpo mais afetada por atrofiamentos no Brasil são as mãos, os membros superiores. Tá bom? Agora vamos observar na prática como é que a gente vai analisar um gráfico. Olha aí, ó, uma questãozinha básica. Esse gráfico aqui é um gráfico de linha, tá bom? Que a gente viu. Onde ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Aqui é a escalada da moeda americana no ano de 2015, ou seja, a alta do dólar em 2015. A cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico de cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Letra A. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que R$ 2,689. Ou seja, para a gente verificar se essa letra A é verdade, a gente tem que vir aqui no gráfico e observar o valor. Ele falou dezembro de 2014. Eita, professor, mas aqui não tem dezembro de 2014. Mas pelo jeito que eu estou vendo o gráfico aqui foi menor, porque aqui já está subindo. Mas eu posso, somente por isso, dizer que isso é verdade? Porque o que a questão me pediu? Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico. Dezembro de 2014 está nesse gráfico? Não. Se ele não está, eu não tenho como interpretá-lo. Tá bom? Então a letra A, a solução, está incorreta, pois está falando de cotação de dezembro de 2014, quando na questão temos que tomar como base os dados apresentados no gráfico do ano de referência 2015. A letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Tá vendo aqui, ó? 28 de setembro. R$ 4,109. Aí vamos aqui, ó, volta aqui, ó. Eita, aqui foi maior. R$ 4,145 foi maior. Então essa letra B, está certa ou está errada? Está incorreta, porque a maior cotação foi do dia 22 de setembro, onde o dólar aconteceu a um valor de R$ 4,145. E não no 28 de setembro, onde o valor foi R$
109 centavos. Na letra C, a função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo, ela é crescente, no intervalo apresentado no gráfico. Vamos lá. A gente vê que o gráfico aqui, ó, de fato, ele está numa crescente. A maioria dos casos aqui, ó, ele está crescendo. Mas tem meses que ele decaiu, como de março para abril, de maio para junho, aqui do dia 22 de setembro para 25 de setembro. Então, como ele teve certos momentos decrescentes, eu não posso afirmar que é uma função crescente, que faz crescer durante todo o tempo. É incorreta, pois em alguns dados, em alguns intervalos, a função ela é decrescente, como por exemplo, de março para abril. A letra D é a verdadeira. A diferença entre os valores de cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Ou seja, março, R$ 3,192. Maio, R$ 3,187. E março, R$ 3,192. Ou seja, a diferença foi menor que 1 centavo de real, tá bom? Que é de 392 para 387. E a letra D é incorreta. Porque ele está dizendo aqui, ó, que em 15 de agosto o valor da moeda foi menor que R$ 3,629. Agosto está aqui, ó, R$ 3,629. Olhando aqui para o gráfico, teoricamente poderia ser menor. Mas como eu estou tomando como referência o último dia útil, eu não tenho como afirmar. Vamos lá. Vamos observar mais uma questão para a gente analisar o gráfico perfeitamente. A professora Rose, de matemática, realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos do sétima, séries A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela, onde aí tem os gostos musicais de rock, pop, hip hop, rap, sertanejo e MPB. E a quantitativa de alunos, tá bom? E quantos alunos foram entrevistados. Com base no gráfico, é possível dizer que, letra A, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o hip hop. Só de olhar para o gráfico, você vai olhar o hip hop. O hip hop, ele é o maior de todos os gráficos, de todas as colunas aqui? Não. Se ele não é o maior de todas as colunas, então ele não é o estilo musical preferido dos alunos. Então, para a letra A, a gente tem que é falso, porque o estilo preferido aí é o pop. Se você reparar, o pop é o que tem o maior quantitativo de alunos. Letra B. A maioria dos alunos prefere o sertanejo. Só a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que sertanejo não é que tenha maior preferência. A gente já viu que é o pop aí que tem a maior preferência. O sertanejo, até o momento, é o que tem a menor preferência. É o ritmo menos ouvido. Na letra C, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop. Verdadeiro. Na letra D, o estilo musical menos ouvido é o MPB. Se a gente olhar o MPB, ó, tem ritmos menos ouvidos que o MPB, por acaso. O rap e o sertanejo. Tá bom? Vamos ver a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte, ó. Quantidade de alunos do 6º ao 9º ano matriculados numa escola. Tá aí, o gráfico ao lado mostra o total de alunos matriculados em cada turma da escola Teresa Mazzoli. Com os dados do gráfico, responda as perguntas. Letra A. Qual a turma que tem a menor quantidade de alunos matriculados? Aqui a gente tem o ano e aqui a gente tem a quantidade de alunos. Só olhar para o total. 176, 136, 132, 138. A menor quantidade de alunos matriculados. A gente viu que no 8º ano, mas vamos lá. Qual a turma que tem a maior quantidade de alunos matriculados? Letra C. Qual o total de alunos matriculados na escola? Vamos lá. Letra A. 8º ano. Por que o 8º ano? O 8º ano só apresenta 132 alunos. Enquanto o 7º ano apresenta 136
o nono ano 138 e o sexto ano 676. Qual a turma tem a maior quantidade de alunos matriculados? Olhar para a maior coluna. Sexto ano. Qual o total de alunos matriculados na escola? Para eu saber o total de alunos, é só pegar o somatório do sexto ano, mais sétimo ano, mais oitavo ano, mais o nono ano. Fazendo isso, eu vou ter o total de alunos matriculados, que é o total de 582 alunos. Então, pessoal, preste atenção na hora de analisar os gráficos, porque o gráfico é uma forma muito simples de ser analisado e é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.